A humanidade sempre preocupou-se em saber como funciona sua racionalidade, como se origina o conhecimento e se existem possibilidades de se alcançar uma verdade, a qual possa chamar de plena e absoluta. Curiosa para saber o que se passava no lado de fora de sua mente, a humanidade criou diversos mecanismos de pensamento para explicar suas indagações. Uma dessas invenções foi a metafísica. A metafísica foi criada por Aristóteles no seu conjunto de livros que tratavam do que estava além do físico, significado da palavra metafísica. Apesar de não ter dado esse nome ao conjunto de seus livros, pois isso foi fruto de catalogações posteriores, Aristóteles cunhou o termo para análise dos fenômenos que ocorrem fora do alcance dos sentidos, fora dos limites empíricos, tanto dos seus contemporâneos como dos que o antecederam, no qual o maior destaque foi seu mestre, Platão. Platão é a grande base de toda a metafísica ocidental, e sua influência amplificou-se ainda mais com a utilização de suas ideias pelo cristianismo, que adaptou aos seus credos e crenças e potencializou ainda mais os principais aspectos de suas metafísica, que são a concepção de que existe um mundo onde habitam as puras ideias, do qual esse é uma canhestra cópia, e que temos que nos preocupar em conhecer esse mundo através da reflexão. Desde então, se convencionou dentro da tradição filosófica a ideia de que nossa razão pode alcançar o conhecimento do que está fora do alcance dos sentidos, e ainda fez-nos crer que existem conceitos que foram formulados de forma puramente especulativas, tais quais divindades, que no cristianismo se limita somente a Deus, alma, mundo, amor, entre outros. Toda a metafísica posterior firmou-se nesse legado, com poucas alterações e reformulações, que no cristianismo adquiriu áurea religiosa, e a metafísica passou a preocupar-se com as questões de conhecimento dos mistérios da fé. Apesar de o correto a dizer seja aceitar os mistérios da fé sem questionamentos, e também em dizer que todo conhecimento provém da fé, e que nada se conhece se não tiver sujeitado a isso. Contudo, essa metafísica logo encontraria seus opositores. Dentro da história da filosofia, existiram pensadores relevantes que moldaram toda forma de conceber o mundo e seus fenômenos. Pensadores que ocuparam com a razão seu objeto de estudo, o que pode ser apreendido e compreendido. Esses pensadores buscaram, através da especulação e análise filosófica, delimitar quais são os limites da razão, ou se ela não possui limites. Dentro desse campo de estudo, dois virtuosos filósofos obtiveram grande importância para a compreensão da razão e seus limites. Eles foram René Descartes e Immanuel Kant. René Descartes, de 1596 a 1650, é considerado um instaurador da filosofia moderna e pai do pensamento científico moderno. Este pensador, de origem francesa, revolucionou a ciência com seu livro Discursos do Método, onde estipulou regras e métodos para se obter o conhecimento da verdade. Através dessa obra, Descartes lançou os pilares da metodologia científica, usada até hoje entre os cientistas contemporâneos. Descartes também causou furor dentro dos círculos religiosos, ao defender a dúvida como metodologia para se alcançar o conhecimento. Para este pensador, o primeiro passo para se obter o conhecimento é duvidar, colocar em xeque aquilo que sempre recebeu a fama de ser verdadeiro ou portador de verdade, até mesmo a religião, o cristianismo.
Para este filósofo, a razão poderia assambarcar tudo, absolutamente tudo, se seguisse os métodos expostos em sua obra. E desde já deixo a dica para vocês lerem o discurso do método. Tanto que Descartes dedica uma das partes de seu livro para provar, através da lógica desvinculada da fé religiosa, seja com ressalvas essa imparcialidade, a existência de Deus. Julgo que ficou perceptível para Descartes não existe limites para a razão, de que ela pode apreender tudo, até mesmo o que está além do físico, ou seja, os conceitos metafísicos. Descartes foi transformador por pauta todo o conhecimento somente através da razão, ou melhor, ele usa a razão como caminho para se obter o conhecimento, mas segundo outro pensador, ele equivocou-se em dizer que a razão pode saber de tudo. Este crítico do modelo epistemológico cartesiano foi o alemão Immanuel Kant. Kant, filósofo alemão, foi um dos maiores críticos do modelo metafísico clássico. Com seu ácido livro Crítica à Razão Pura, faz uma das maiores críticas ao racionalismo vigente na sua época, que tem suas bases no platonismo e no cartesianismo, mostrando que a razão da metafísica clássica estava preocupada somente com a especulação da possível existência de conceitos que são frutos apenas do trabalho racional, que fogem da alçada da objetividade. Para Kant, a razão estava se atrofiando, ainda presa ao modelo platônico de globalização das ideias. A crítica de Kant, em relação a essa falsa sensação de poder, comprova a existência real do que existia apenas no campo da ideia. Mostra-se plena para toda uma reformulação do pensamento metafísico. Pois para o filósofo alemão, não existe possibilidade de conhecer objetivamente esses conceitos especulativos da razão, ou seja, as ideias de Deus, alma, mundo, não podem ser apreendidas e computadas pela razão, porque elas não passam pelo crivo da sensação. Não têm sua existência comprovada através de uma constatação empírica. Kant não nega a possibilidade de que a razão é o melhor caminho para se obter o conhecimento, mas ao contrário de Descartes, ele vê limites para a razão. Ela não pode conhecer tudo. Não há validade alguma, segundo Kant, ficar elucubrando sobre ideias como se elas fossem objetos existentes em si, ou em linguajar comum. Não adianta ficar falando de unicórnios como se eles de fato existissem.